Olá pessoal, vamos começar na sala 4.0, falar um pouco sobre análise de experimentos e otimização. Nessa aula a gente vai usar esse exemplo aqui de um suporte para lâmpada LED, ok? Onde eu tenho um fluxo de calor por conta da dissipação de calor dos LEDs, e aqui eu tenho aletas que são instaladas nessa estrutura para dissipar o calor. Então aqui eu vou ter o meu modelinho simplificado desse problema, onde eu vou colocar aqui algumas poucas aletas, ok? E elas vão estar expostas a uma convecção de 20 watts por metro quadrado Kelvin, a temperatura ambiente de 25 graus, tá? Vou usar um material alumínio, e nessa face aqui interna eu vou ter um fluxo de 10.000 watts por metro quadrado, ok? A gente já está acostumado aqui no curso a fazer várias simulações, fazer setup, CHT. E uma coisa que acontece muito na engenharia é quando você faz sua simulação e você tem um resultado como esse aqui. Então eu já fiz a simulação, então aqui tem um resultado prévio, né? A face superior, a face inferior, e eu estou avaliando aqui como é que tá os meus contornos de temperatura, ok? Observe que a temperatura fica a 45 graus em toda a sua extensão, tá? Então essas aletas não estão ajudando muito a dissipar esse calor. E aí a gente do mundo da engenharia vai perguntar o seguinte, né? Qual a melhor altura para essas aletas? Eu posso chegar até que altura e eu tenho uma redução da temperatura. Qual a melhor geometria? Seria essa aleta quadrada com essa espessura? Seria mais fina? Seria triangular? Seria abaulada? Qual o melhor material? Eu poderia usar o alumínio ou o cobre, por exemplo? Como é que seria esse comportamento? Tá? E em que condições eu teria isso? Em que ambiente? O ar a 25 graus, se o ar estiver a 30 graus, como é que vai ser o comportamento? Tá? E qual o número ideal de aletas? Eu posso colocar 8, 6, 10, 20, 200, tá? Então veja que são várias perguntas, e só para tentar responder tudo isso que a gente está aqui perguntando, eu teria que refazer vários aspectos aqui da minha geometria, vários aspectos das minhas condições de contorno, e para poder dar essa resposta, né, para o meu cliente. Então, por isso que a gente aqui vai aprender a fazer uma análise, tá? Vai ser uma análise bem simples, mas só para demonstrar como fazer uma análise de experimento para poder variar os parâmetros, tá? Então a gente vai aprender a criar parameters. Então vamos lá, vamos para o nosso modelo. Vamos lá para o nosso modelinho aqui. Vamos começar a fazer a nossa modelagem. Okay? Então vou puxar aqui um geômetro de braço. Vou chamar aqui de lâmpada, tá? E vou abrir aqui o Space Clean. Então lá, com o Space Clean aqui aberto, eu vou começar aqui um novo esboço. Vou pegar aqui o plano XZ. E é um domínio bem simples, né? Então eu vou pegar aqui, fazer um círculo, tá? Deixa eu só ver qual o diâmetro que eu coloquei aqui. São 6 aletas, tá? De 4 por 20 por 5, então tem um diâmetro externo de 50, a cavidade tem 30 com 2 milímetros, beleza. Então aqui eu vou ter 50 milímetros, ok? Vou agora proceder a uma extrusão com o comando pull. Vou digitar H, tá? Então vou dar um clique aqui, subir e colocar 5 milímetros aqui de espessura nessa face, ok? Vou agora criar a cavidade. Vou selecionar a face inferior, começar um novo desenho. A partir dela digito V para ela ficar de frente para mim e vou desenhar um círculo de 30 de diâmetro, tá? Vou colocar aqui 30 e vou fazer agora com o comando pull também um corte aqui. Vou deixar nessa posição para ficar mais fácil. Vou dar um clique aqui no comando pull. Para facilitar aqui, ó, eu vou clicar nesse menos aqui só para eu não me atrapalhar, tá? Então aqui eu vou colocar um corte de 3 milímetros na minha estrutura. Então eu fiz aqui a minha cavidade, onde vai ter a dissipação do calor.
Agora eu vou criar aqui as minhas aletas. Então eu vou clicar na face superior, começar também um novo esboço. Vou criar aqui um jeito aqui de... Vou fazer aqui umas linhas, tá? Vou ensinar vocês aqui a usar o comando offset, tá aqui. Então eu vou clicar sobre a linha, eu posso ativar aqui ambos os lados e vou clicar aqui no offset. O meu offset ele vai ter, vou colocar 2 milímetros, né? Porque a minha letra vai ficar com 4, ok? Eu vou fazer o fechamento aqui, tá? Da minha aleta, fazer o fechamento aqui e vou fechar aqui também, ok? Então eu tenho aqui a estrutura. Eu vou usar o comando trim só para cortar o que eu não vou usar, ok? Então eu tenho aqui minha estrutura aqui, a geometria. Vou usar o comando pull novamente, ok? Para gerar uma extrusão com uma altura de 5 milímetros. E aí agora, a partir desse momento, eu vou mostrar para vocês a diferença aqui quando você está trabalhando com parâmetros. Observe que quando a gente coloca as cotas, eu tenho esse pezinho aqui que é para ativar essa altura como um parâmetro, tá? Então eu vou usá-la como parâmetro. Quando eu clico aqui, ele já vai criar aqui um grupo, tá? Chamado de grupo 1, e eu vou alterar o nome dele aqui, tá? Então ele criou aqui, ó, em grupo 1. Veja que tem uma diferença desse grupo aqui, ó, que é o Roller Dimension. Então eu vou renomeá-lo, vou chamar de H, tá? Hzão aqui de altura, tá ok? E vou deixar aqui com esse nome. O que é que acontece? Quando você faz isso no ambiente de design, de desenho, você observa que ele já cria aqui, ó, um parâmetro set, tá? Se você der um duplo clique nele aqui, ó, ele vai abrir uma aba aqui no Workbench, onde você vai ver todos os parâmetros que você vai criando ao longo da tua simulação. Então veja que eu criei aqui o parâmetro P1, que é a altura, e ele está com valor corrente de 5 milímetros. Então ao longo aqui da aula eu vou mostrar a vocês como criar vários parâmetros em determinadas situações dentro do ANSYS. Volto aqui para abrir projeto, tá? Estou aqui na minha simulação, volto aqui e vou terminar agora fazer o resto das aletas, tá? Eu vou selecionar aqui esse comando de partner circular, vou selecionar a estrutura que eu quero multiplicar e clico aqui para fazer no meu partner, tá? Então só para... ele não reconheceu aqui, vamos ver aqui o que foi que aconteceu, que ele não está querendo fazer, né? Então vamos lá, porque se eu selecionar aqui, já sei o que foi, ó. Ele criou um sólido e uma superfície, ele não uniu os dois, tá? Então vamos alterar isso aqui é importante ter acontecido, ó, vou deletar aqui essa superfície, tá? Agora sim eu acho que ele vai permitir, né? Então não tá, tá vendo? Ele está completamente unido aqui, ó, na estrutura, e eu não consigo fazer o pattern, tá vendo? Porque ele fez a união aqui nesse carinha aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Z aqui para ajustar aqui minha geometria, tá? Já sei qual é o problema, isso aí acontece, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó, colocar uma linha aqui, tá? Só para garantir que quando eu fizer a extrusão, vou cortar agora, no comando trim, ó, cortar aqui, ó, só para garantir isso aqui, ok? Essa é a grande diferença. Uso o comando pull, que a gente já viu, seleciono mais e coloco 5, certo? Dou um tab, aperto aqui no P para ativar o parâmetro, tá? Ele vai criar,
criou aqui o grupo, vou renomear novamente, tá? Porque eu voltei. Pronto, agora eu vou fazer o meu pattern aqui dessa letra, tá? Então eu vou selecionar, veja que agora ela está separada de todo o outro corpo. E aqui simplesmente eu seleciono a região circular. Veja que ele já cria aqui uma pré-visualização. Eu posso colocar 8, posso colocar 6 aletas. Tá? Então eu escolho o que eu quero fazer, tá bom? O ângulo de 360 graus. Se ficar do jeito que eu quero, eu dou um confirmar. Ok? Então ele criou essa estrutura aqui, tá? Com 8 aletas, tá bom? Uma coisa que é importante também é a gente criar simetrias, tá? Então veja que eu tenho aqui uma peça que ela é simétrica, eu posso cortar lá o meio, porque aí reduz o tempo de processamento. Então eu vou criar aqui o comando plano, tá? Eu acho que não vai dar certo aqui, vai dar certo. Então posso cortar aqui, então eu vou criar um plano, deixa eu ver, clicar aqui no eixo X, tá? Vou proceder a um corte, criar esse plano aqui no eixo X, tá? Podia criar vários outros aqui, tá vendo? Tá? Mas eu vou criar só um corte aqui pela metade e vou agora com o comando de split bar fazer o corte aqui, olha, tá? Então aqui com o comando split bar seleciono a geometria e com o serrote aqui seleciono o plano. Observe que ele já partiu e eu escolho o que é que eu quero deletar. Se não quiser deletar nada, simplesmente dou um enter e ele permanece com os dois. Eu quero só a metade mesmo, tá? Eu quero fazer uma simetria aqui e aqui ele já cortou, tá? Clica fora, dá um ESC se quiser e estou aqui com minha geometria pela metade. Vou desabilitar aqui o plano só para não atrapalhar e agora eu vou colocar os name selection, tá? O name selection mais complicadinho é o da convecção, tá? Então a sugestão é você selecionar todas as superfícies e segurando o botão Ctrl, desabilitar aquilo que você não vai chamar de convecção. Então todas as outras faces eu vou dizer que estão submetidas a uma convecção. Então eu venho aqui na aba grupos, crio um novo grupo aqui e vou chamá-lo de convecção. Então vou colocar aqui em inglês, né, por causa da convecção, tá? Esse plano aqui vou chamá-lo de simetria, tá? Porque agora eu tenho uma simetria no meu modelo, ok? Essa face aqui eu vou chamá-la de fluxo, que é só para identificar que tem um fluxo aqui de calor, tá? E vou dizer que essa face e essa vou chamá-la de adiabáticas, tá? Adiabáticas, ok? Pronto, coloquei todos os name selection no meu modelo. Se eu quiser, então eu posso selecionar tudo e criar um name selection de volume, né, do domínio inteiro. Então eu vou chamar de dissipador, ok? Então feito isso agora, eu estou com o meu modelo todo completo, tá? E pronto para fazer as minhas simulações. Bem, com o meu modelo aqui aberto no Mesh, vou criar uma malha. Aqui é uma malha simples, só para a gente rodar aqui o modelo de forma rápida, para a gente poder mostrar aqui os detalhes, tá? Então vou fazer aqui a configuração normal, né, que a gente está acostumado, tá? Deixar aqui o tamanho padrão e vou ver que malha ele vai me gerar aqui, tá bom? Então Generate Mesh e observar aqui o resultado. Ele criou uma malha aqui tetraédrica, tá? Eu vou tentar fazer o seguinte, vou forçar a barra aqui para ele criar uma malha tetra para rodar mais rápido ainda. Hexaedra, desculpa. Vou colocar aqui hexa dominante, tá? Vamos ver se ele consegue executar essa malha para que a gente possa
ganhar tempo na simulação. Vamos demorar um pouquinho mais, porque ele vai tentar fazer, vamos ver se ele consegue. Atingiu aqui, eu quero ver só a qualidade dessa malha. Tem poucos nós, vou aumentar aqui o número de elementos, tá? Então, um pouco grosseiro, vou colocar aqui 2 milímetros, tamanho médio, mandar gerar novamente, para ele criar uma malha um pouquinho mais refinada, tá? A ideia aqui é ensinar como fazer os modelos, tá? Então, observe que eu tenho aqui uma malha, tá grosseira ainda, mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é todo o campo que você vê dentro da ferramenta ANSYS. Por exemplo, aqui Element Size, ele tem um quadrado branco aqui, ó. Se você habilitar esse carinha aqui, ele vai criar automaticamente um parâmetro para você alterar o tamanho do Element Size. Então, se você vier aqui, ó, agora no meu parâmetro set, ele já criou um novo parâmetro de malha. Esse cara aqui é bem interessante quando eu quero fazer análise de malha. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 3 tipos de malhas, ver se a influência da temperatura com a malha, né, se vai dar problema. E aí eu posso fazer minha análise de malha sem necessariamente ficar criando várias caixinhas aqui simulando a mesma coisa, tá? Então, por isso que a gente usa os parâmetros, tá? Eu vou desabilitar aqui porque não é o escopo aqui desse trabalho agora, tá? De fazer análise de malha, mas é só um exemplo de que várias partes do ANSYS você pode habilitar vários parâmetros para você ficar alterando. Eu vou deixar a malha desse jeito aqui, tá? Porque agora a gente vai fazer um setup, e dentro do setup também eu vou mostrar vocês como criar vários parâmetros. Então, com o CFX pré-aberto, vou fazer aqui um setup convencional, tá? Com a diferença que eu vou criar parâmetros aqui dentro agora. Então, eu vou criar aqui um domínio, chamar de dissipador, esse nome é ele já transformar em domínio sólido. Vou usar o alumínio e já está ativo o ThermalEngine, ok? Então, vou criar agora as condições de contorno, vou ter convection, ok? Vai ser uma condição de parede com convecção. Eu vou ter 20 volts por metro quadrado Kelvin, a temperatura de 25 graus, ok? Coloquei minha primeira condição de contorno. A segunda vai ser o que eu chamei de adiabática, ok? Então, coloquei adiabática. A face adiabática está aqui, ó, representada. Vou criar agora a minha face chamada de fluxo, ok? Então tá aqui. Essa face fluxo, ela vai ter um heat flux aqui de 10.000, 10.000 watts por metro quadrado. E vou criar a minha simetria. Estou trabalhando com a metade da minha, já detectou aqui, ó. Ok, criei aqui minha simetria para o meu modelo, tá bom? Coloquei tudo aqui. Vou agora criar um parâmetro, por exemplo. Imagine que eu quero fazer uma variação da convecção. Por exemplo, aqui eu coloquei um H fixo de 20 watts, uma temperatura fixa de 20. Eu posso alterar isso aqui e transformar isso em parâmetros, tá? Então, a primeira providência que eu vou fazer aqui é criar expressões, tá? Expressões bem simples. A primeira eu vou chamar de H minúsculo, tá? Para dizer que é o H de convecção. E simplesmente vou colocar aqui um valor de 20. E aí tem que ter cuidado com as unidades, né? O watt maiúsculo, watt, metro quadrado negativo, Kelvin. Aí tem que ter muito cuidado aqui nessas unidades para não dar problema no teu modelo. Criei aqui minha expressão e agora eu vou transformá-la isso aqui em um parâmetro, tá? Então veja que quando eu clico com o botão direito do mouse, eu tenho aqui use um workbench input parameter. Então eu vou habilitar, observe que o pezinho fica ativo, tá? Eu também posso alterar aqui também, criar uma nova expressão, por exemplo, para a temperatura. Vou chamar aqui T, né? T ambiente, tá? Vou chamar isso aqui T ambiente. Simplesmente vou colocar 25 graus. Vou colocar aqui Czão,
que é a unidade, tá? Se tiver errado, ele vai reclamar. Também vou transformar num parâmetro de entrada, tá bom? E agora eu vou na minha condição do contorno convecção, em vez de colocar um valor constante, eu clico aqui nessa raiz quadrada e vou puxar agora a minha expressão, no caso aqui o H, e nesse caso aqui eu vou chamar a temperatura ambiente, ok? Então eu dou um apply, se tiver tudo certo ele não vai reclamar. Então veja que agora ele criou dois parâmetros para essa condição de contorno. Então veja que qualquer campo que possa aceitar uma expressão, você pode criar um parâmetro, tá? Tá aqui os dois parâmetros que eu criei. Se você observar agora no meu parâmetro set, ele agora criou mais dois, P2 e P3, um é o H e outra temperatura. Então eu posso ficar variando o H em função da temperatura e vice-versa, e a altura. Então eu tenho três parâmetros agora de variação no meu modelo. Ok? Vou rodar agora o modelo e depois a gente vai criar um parâmetro de saída, que a gente só criou parâmetros de entrada, tá bom? Bem, agora depois de rodar o modelo, vou criar aqui um contorno de temperatura, tá? Vou botar aqui a temperatura em todas as faces, seguro o Ctrl, seleciono tudo, vou colocar aqui alguns contornos, tá? 50 contornos e dou um apply. Tá? Então aqui ele tem um perfil de temperatura, tá? Então a temperatura não variou muito, né? Porque a raleta aqui não está ajudando muito, né? A convecção, mas isso já era esperado e induzido, tá? Porque eu quero mostrar exatamente a variação dos parâmetros agora, tá bom? Bem, o que importa para mim é que essa face aqui onde tem o fluxo, ela não seja uma temperatura muito alta, né? Então eu preciso diminuir a temperatura aqui para que eu não queime minhas lâmpadas, né? Meus LEDs. Então eu vou fazer um ponto aqui de monitoramento nessa face aqui, a temperatura média. Tá? Então eu vou ver qual é o parâmetro que eu posso alterar e que vai me dar a menor temperatura nessa face aqui, ok? Eu vou agora também aproveitar e vou dar um default transform para deixar o modelo todo completo, né? Então eu vou colocar aqui o plano YZ. Pronto, agora está todo completo. Então essa é a vantagem de você fazer simetria, ok? Agora, da mesma forma que eu fiz lá no pré, eu vou criar aqui uma expressão, tá? Simplesmente chamá-la de Tmax, tá? Que é a temperatura que eu vou monitorar. Então ela vai ser uma média daquela face, tá? Da variável temperatura, tá? Isso é só um exemplo, posso usar qualquer outra coisa, naquela região onde tem o fluxo, que está aqui. Então ele me dá aqui o valor médio, né, nessa face aqui, e esse carinha aqui que eu fiz uma expressão, eu posso transformá-lo agora, ó. Ele veja que ele tem duas opções, pode ser um input de entrada e um output, tá? Então eu vou usar um parâmetro de saída, tá? Então veja que ele criou agora, e voltando aqui para o meu projeto, eu vou observar lá no parâmetro set que agora eu tenho um parâmetro de saída, onde eu vou ficar monitorando isso aqui, tá? Então agora, diante disso aqui, eu tenho todo o meu modelo parametrizado e eu posso agora criar várias situações que eu quiser. Por exemplo, o que aconteceria se eu tivesse uma aleta de 10, uma aleta de 15, tá? E o que aconteceria se eu tivesse uma aleta de 15 com um H o dobro, tá? E com a mesma temperatura. Então veja que eu tenho aqui, posso criar várias situações. Veja que a temperatura que ele vai calcular para mim é a temperatura máxima, que é a média daquela face, e eu vou monitorar. E a partir daí eu vou ver qual a situação, né, qual a configuração que melhor atende esse requisito de projeto, ok? Eu posso fazer um update, né, e mandar ele rodar linha por linha, tá? Clicando no botão direito, ou vindo aqui nesse botão para mandar rodar toda a análise. Eu vou clicar aqui para começar a rodar. Vai demorar um pouquinho, tá? Porque eu vou precisar rodar isso aqui. Ele está dizendo que
Eu vou continuar, tá bom? E vou esperar um pouco agora, daqui a pouco a gente volta para mostrar os resultados. Bem, depois de rodar todos os casos, tá? Você observa que, como era esperado, o ponto de projeto 3, que eu aumentei a aleta e aumentei a convecção, tá? Ele reduziu a minha temperatura para 53 graus, tá bom? Uma outra ferramenta também bem interessante são os charts, tá? Então você dá aqui um duplo clique aqui para criar um, tá? E aí você vê também o desempenho do parâmetro. Eu vou só baixar aqui um pouco, para a gente poder visualizar aqui, ó. Vou fechar aqui a parte de... vocês verem aqui, ó. Eu vou criar aqui um gráfico. Então eu vou colocar aqui no eixo X, tá? Eu posso, tipo, colocar aqui, por exemplo, a influência da altura da aleta, tá? Na minha temperatura, que é o parâmetro de saída, tá bom? Então eu posso observar aqui os gráficos que posso criar vários, tá? Então veja que ele já está mostrando aqui, fiz alguns cliques ali para ele aparecer. Então ele já me mostra uma relação desse parâmetro, ó, tá? Então eu vim aqui com a temperatura de 75 e quando eu aumentei a altura eu fiz uma redução para 55, tá? Então ele vai mostrando. Veja que então isso aqui eu estou apresentando, mas eu também posso mostrar, por exemplo, uma relação com o H de convecção, por exemplo. Então, se você ver aqui nesse gráfico, ó, não houve alteração, porque só tive um H, né, só tive 2 pontos, mas a redução é muito mais drástica do que se eu apenas alterar a altura da aleta, tá? Então, são coisas que eu posso ficar aqui avaliando no meu modelo, tá bom? Então, essa é uma ferramenta que eu posso fazer várias simulações e observar os resultados e ver qual é a característica mais importante do meu projeto. Na próxima aula, nós vamos ver como o projeto de experimentos pode te ajudar na seleção dessas variações aqui e também te dizer quais os parâmetros são mais sensíveis, né, aos teus parâmetros, tá? Então aqui a gente fez uma variação meio que rápida e empírica, né, no sentimento aqui, só que na ferramenta do DX, né, do Design Explorer, ele vai te ajudar a criar umas variações baseadas nessa simulação que nós já criamos, tá bom? Então, obrigado, não perca a próxima aula.